Capítulo 26. Roma parecia a mesma de anos antes. As ruas tumultuadas e barulhentas exibiam toda sorte de infelizes famintos, pedindo o resto de patrícios insensíveis à dor da fome, por nunca terem sofrido. Pela primeira vez, Fábio sentiu a compaixão correr pelas suas veias e não só doava moedas, como se abaixava para dar atenção aos carentes. A guarda metropolitana estranhou aquele homem solitário, de cabelos e barbas longas, e o seguiu. Ao vê-lo entrar na residência de Juliano, alguém o chamou. Fábio Augusto? Ele se virou. Sim. Você está bem pior que quando voltava da guerra. Por acaso participou de algum conflito na Palestina? Sim, meus amigos. Venci o maior conflito de minha vida, o conflito interior. Venho da batalha mais cruel, aquela que travei contra mim mesmo. Ele realmente veio trazer a espada. Os militares se entreolharam perplexos. O pretoriano havia enlouquecido. E essa guerra? Não lhe dava um tempo para cortar os cabelos e fazer a barba, pelo menos? Havia coisas bem mais importantes que barba e cabelo para fazer. E ainda há, tanto que não pretendo me ocupar disso agora. De fato, ele tinha muito a fazer, embora tivesse decidido manter cabelos e barbas longos em homenagem ao amado mestre. Com lágrimas nos olhos, abraçou Rômulo e Remo, que já contavam 10 anos, e a mãe, cujos cabelos antes dourados haviam embranquecido totalmente. Cláudio tinha aparência madura, e Pecúnia quase nada mudara. A pele morena e mais resistente da grega sugeria a idade bem menor que a real. Alex, que já era moça feita, jogou-se em seus braços. Irmão, está parecendo um judeu. Ele riu e beijou os cabelos da irmã. Quando foram transmitidos os recados de Juliano, todos choraram juntos, de saudade do patriarca, e oraram por ele com fervor. Ao ver o irmão orando com a família, Fábio se sentiu feliz. Cláudio aderira ao cristianismo, sem precisar de sua intervenção. Conversaram por longas horas, e ele contou detalhes sobre a viagem e a emoção de pisar e tocar os locais onde Jesus estivera. A narrativa prendeu tanto os familiares que, quando se recolheram, a madrugada já se anunciava. No dia seguinte, bem cedo, Fábio partiu para a casa de Valério, onde Ariadne ainda vivia. Foi recebido pela antiga amante com expressão desconfiada e séria. Bom dia, Fábio. Está diferente? Estou chegando da Palestina. Preciso falar com você. Não sou mais prostituta. Não estou pensando nisso, minha irmã. Irmã? Sim, agora sou cristão. Custa-me crer. O cruel e pervertido Fábio Augusto, cristão? Ariadne, se é cristã, bem sabe que haverá mais festa no céu pela salvação de um pecador que pela de 1000 justos. Eu sei, e você também sabe o mal que me fez. É muito difícil fitá-lo e não me lembrar disso. Sou cristã, amo Jesus, porém não sou perfeita. O perdão incondicional que ele pregou é algo que busco, não que já alcancei. Eu vim justamente para pedir-lhe perdão.
Meu pai se foi e confiou a mim a direção do nosso núcleo cristão. Como sei que faz parte dele, seria difícil demais estar à frente com você magoada comigo. Ela continuou em silêncio. Na Palestina, procurei por Elvius. Minha intenção era trazê-lo para você, mas ele morreu. Você o matou. Pode ter sido. Eu tentei, Ariadne. Para procurar ainda fazer algo, quero dar-lhe uma boa casa, em qualquer ponto de Roma que você escolher. Se alguém lhe desse uma casa, por melhor que fosse, seria o suficiente para esquecer Lívia? Eu não quero sua casa, Fábio. Não é isso que me deve. Se não tivesse tirado Elvius de mim, ele me daria uma. Logo, você me deve Elvius. Não aceito uma casa como pagamento. Não pretendo pagar o que devo com uma casa. Apenas amenizar os fatos. Não tem como fazer isso. Então não me perdoa? Não, Fábio. Não. 1000 vezes não. Ariadne, o que está fazendo com os ensinamentos do mestre? Aprendendo a ser verdadeira. Não posso mentir quanto a isso. Deixei de ser prostituta. Abri mão do dinheiro abundante que ganhava. Perdi parte da minha beleza física com trabalho forçado e exposição ao sol. Mas dizer que o perdoo, eu não posso, porque ainda não o consegui. Ainda? Quer dizer que pode vir a me perdoar? Você me tirou dos braços de meu noivo e me lançou no caminho da promiscuidade e perversão. Eu só poderia perdoar se fizesse o caminho de volta. E mais, se você está à frente do nosso grupo, eu me retiro dele. Fica me devendo mais uma coisa. Você me deve Jesus. Ariadne entrou na velha choupana e bateu a porta com força. Jogou-se na cama e chorou até extinguir todas as lágrimas guardadas por tanto tempo. Lágrimas de dor por saber da morte do noivo, de ódio de Fábio e revolta contra o grupo de cristãos que o receberia como dirigente. Não voltaria mais às catacumbas e perderia a oportunidade de conhecer, naquela vida, os ensinos de Paulo de Tarso que Fábio trouxera consigo do Oriente. Ariadne viria a desencarnar 8 anos depois, em sua casinha, rodeada pelos amigos cristãos, que mesmo com sua saída do grupo, não se afastaram dela. Naquele dia, Fábio saiu chorando da casa da ex-amante. Relatou à mãe o acontecido e ouviu dela que nada na vida é definitivo. Ariadne teria sua hora de perdoá-lo. Devia manter alguns discípulos de Zaqueu perto dela, para qualquer necessidade, e seguir adiante em sua tarefa. Os cristãos que amavam Juliano mostraram-se resistentes à presença do primogênito dele à frente do grupo, devido ao seu passado cruel e libertino. Muitas vezes ele orou sozinho na catacumba, suplicando a Jesus que o ajudasse a não desistir. Na atualidade, os cristãos ainda se defrontam com o mesmo problema: a resistência à própria mudança e depois a dificuldade de permitir a mudança alheia e acreditar nela. Insensíveis, não damos a chance de alguém mostrar que mudou. Julgamos o outro pelo seu passado e desumanamente o repelimos como se fôssemos perfeitos. Não concedemos o menor voto de confiança ao esforço de alguém que quer melhorar-se.
e nos achamos bons demais para receber ajuda daquele que errou muito, sem nos lembrarmos de que o jugo de Jesus é leve. Esquecemos que seremos julgados na medida com que julgarmos o próximo, e o tamanho da falta está no grau de consciência do certo e do errado. Aquele que muito errou por estar longe dos ensinamentos do Cristo pode ser bem menos culpado do que quem, tendo bebido desse conhecimento, comete um pequeno erro. Foi numa noite em que Fábio tocava tristemente sua lira, entoando suave canção para o mestre, que Juliano se fez visível na catacumba. Que a paz do Cristo esteja com você, filho amado. Pai, como é bom vê-lo! Mas olhe que coisa triste! Ninguém mais vem à assembleia. Todos acham que ainda sou o mesmo Fábio de outrora. Não me querem entre eles. E estão certos, não sou digno de falar da palavra de Jesus. Às vezes quero desistir, porque sinto que estou destruindo este grupo, que não se reúne mais aqui devido à minha presença. O que faço? Desisto? Persisto? Dê-me uma luz. Você tem luz própria, filho. Deixa brilhar. Sua música é sua luz. Não compreendo. Lágrimas copiosas corriam-lhe pelo rosto, que o sol da Palestina havia curtido. Estava sentado no chão, recostado na parede da cripta. Inclinou a cabeça e fechou os olhos. Extremamente triste e sem ânimo, sentia-se o pior dos homens. Fábio, abra os olhos. Posso vê-lo com eles fechados. Logo, pode ver que não está só, que não prega para paredes ou cadáveres. Fábio abriu os olhos e sorriu entre lágrimas. O ambiente parecia estendido 2 vezes em todas as direções e estava lotado de pessoas atentas à sua pregação solitária. Alguns pareciam feridos, outros maltrapilhos, ao passo que outros brilhavam como o sol. Estas pessoas não estavam aqui antes. Quem são? Estavam sim, e estiveram todos os dias em que humildemente falou de Jesus. Nunca estamos só, filho. Estes irmãos deixaram a carne sem a oportunidade redentora do cristianismo e, graças ao seu esforço, vem despertando para as verdades do Mestre. Muitos deles foram suas vítimas, que agora o perdoaram. O Cristo não abandona nossos irmãos que estão no lado espiritual da vida e vem usando você para ajudá-los. Regozije-se, seu trabalho não está sendo em vão. O rebanho do Cordeiro é gigantesco, e se os dotados do corpo físico continuam rebeldes, não é motivo para você deixar os que estão aqui com sede de evangelho. Fábio atingira o limite da emoção. Perseverança é a característica mais marcante de seu amado Paulo de Tarso. Espelhe-se nele e siga. Lembre-se, nunca pare de fazer o seu trabalho, pois os ouvintes do plano espiritual são pontuais e assíduos. Quanto aos nossos irmãos na carne, eles voltarão. E não deixe de cantar para Jesus. Sua música é sua luz. Até breve. Sem que ele percebesse como, Juliano se foi. No entanto, ali ficou um outro Fábio. O desânimo dera lugar à vontade férrea de trabalhar para Jesus.
Mirou a plateia que já não podia ver e, sorrindo, se despediu. Que a paz do Cristo esteja conosco, meus irmãos. Até o próximo domingo. A partir daquele dia, o inflamado pregador nunca deixou de ler seus pergaminhos e falar para a catacumba vazia. Sempre tocava sua lira e entoava cânticos ao Mestre, momento em que mantinha os olhos fechados, em completa comunhão com o alto. Sua residência se transformara em casa de apoio a todos que precisavam de pão para o corpo e para a alma. E seu comportamento estranho começou a chamar a atenção da águia, que ainda não o tinha aprendido em virtude do título de patrício e da ascendência nobre. Agripina, a quem sua conduta também não agradava, ardia em ódio pelo viúvo que em sua concepção deveria desposá-la. Mais de uma vez o abordou pelas ruas e questionou quanto ao novo conúbio, ao que ele redarguia estar definitivamente casado com o cristianismo. Em raro dia de chuva em Roma, Fábio rumou para o cemitério. Já no interior da catacumba, ele sorriu, ao constatar que estava cheia. Agradeceu a Jesus por poder ver seus irmãos libertos da carne. E como fazia comumente, não ocupou a tribuna improvisada. Sentou-se no chão e cantou: Obrigado, Pai, por estar sempre atento a nós, por nos amar ao ponto de ceder-nos sua estrela de maior brilho, cônscio de que o céu estaria menos iluminado. Deixou que essa estrela brilhasse na terra, para nos trazer o alento em forma de doutrina, e libertar o espírito dos grilhões que o prendiam a deuses vaidosos e arrogantes. Obrigado, Jesus, por nos amar ao ponto de se aniquilar, diminuir seu brilho, deixar seu reino feliz, fazer-se homem e habitar entre nós, neste vale de lágrimas, assumindo condição inferior, abraçando nossas dores por amor. Obrigado, Jesus, pelo novo estilo de vida que nos ensinou, que ainda não compreendemos e que tentamos buscar. Sei que não morreu por nós, o certo é que nasceu por nós. A morte foi a libertação, para que, cumprida a missão, voltasse ao seu brilho, ao seu reino, de onde sua luz se esparge sobre o mundo inteiro. Como de costume, ele se dirigiu aos presentes e perguntou o que gostariam de ouvir, abrindo um pergaminho a esmo. Nesse dia, porém, ao formular a pergunta de sempre, soou uma voz que lhe pediu: desejo que fale sobre o perigo da riqueza, sobre como é possível servir a Deus e a Mamon, visto que é um homem rico e quer anunciar o Evangelho. Fábio estranhou a ocorrência e ainda assim leu o trecho indicado pelo rapaz. Então respondeu: na realidade, é impossível servir a dois senhores, e eu só sirvo a Jesus. Quanto ao meu dinheiro, é ele que me serve. Mas para seguir Jesus, não temos de nos despojar de tudo? É o que tenho feito. Minha casa está a serviço dos pobres. Mesmo assim, continua sua. Nada nos pertence, visto que nada podemos levar daqui. Nem o corpo que usamos é nosso, porque é feito de material da terra. Somente nos são confiados bens por empréstimo.
e o ato de nos despojarmos deles deve ser consumado na hora de voltarmos para a pátria verdadeira. Renunciar alguém a eles, enquanto na carne, é mais fácil. Difícil é conviver com eles. Explique isso. Se a distribuição de valores materiais é tão variada, não é por acaso. Deus confia a uns a opulência como forma de teste, ter e dividir, colocar a serviço dos outros os bens a nós confiados. Essa é a parte difícil, dado que a riqueza nos proporciona a perdição com muito mais facilidade. Abrir mão dela é fugir ao teste a que nos propusemos. Não que falte nobreza ao ato de doar tudo aos pobres, porém, mais nobre é conseguir usufruí-los de maneira reta, em conjunto com os mais necessitados. Quem age assim está vencendo a prova. Conviver com a tentação e não sucumbir a ela. É esse o propósito a que viemos nós, que temos dinheiro. Não me sinto servo de 2 senhores, e sim servo de um senhor que me confia seus talentos para serem multiplicados. E embora tenha desperdiçado alguns, hoje sei que ele está feliz com a nossa parceria. Um dia poderei ser como o mestre, que só viveu para fazer o bem, sem ter sequer uma pedra para recostar a cabeça. Ainda sou muito imperfeito para tal. Ainda preciso de dinheiro para comprar as toneladas de grãos que são servidos diariamente em minha antiga residência. E lembre-se, meu jovem, o mal pode ser feito com pouquíssimo dinheiro ou sem nenhum. Logo, não é ele que é maldito, ou que nos impede a entrada no reino dos céus, e sim o modo como a empregamos. O rapaz estava sem palavras. Não imaginava receber resposta tão articulada. Nobre Patrício, outra voz se fez ouvir. Sim, nobre Patrícia. Permite que o chamem de Patrício? Quanto a mim, já joguei aos porcos esse título. Pois não deveria, posto que ele nos é concedido por nascimento. Se somos todos irmãos, não pode haver patrícios e plebeus. Plebeus não, patrícios sim. Todos nós somos da pátria maior, patrícios nascidos das mãos de Deus. Estamos meio perdidos, é verdade. Não obstante, todo nobre patrício à pátria retorna. A mulher também se calou. Por que não contraiu outro conúbio? E por que isso a incomoda? Bem, é que o senhor sempre teve certa dificuldade. Não me casei de novo, porque agora sou fiel à minha esposa. Como, se ela está morta? Muito me admira sua frase. Não sabia que somos imortais? Sei, mas se o senhor me entende, desculpe-me. Sim, eu a entendo, e nada tenho a desculpar. É que, infelizmente, aprendi tarde demais que a intimidade entre um homem e uma mulher é a expressão divina, é a união de espíritos, muito mais que de corpos. É demonstração de amor que só pode ocorrer se amamos de fato. Como amo minha esposa e ela não mora mais entre nós, não tenho como expressar esse tipo de amor a outra mulher. Ele caminhou até a assistência e tocou o braço da mulher. Vocês não são espíritos libertos? Claro que não, Deus me livre. Quero criar meus filhos.
O jovem que iniciara o diálogo se aproximou. Perdoe-nos, Sr. Fábio. Nossa intenção, ao vir até aqui hoje, foi colocá-lo à prova. Tínhamos certeza de que sairia humilhado e vencido. Sentimos-nos agora como os fariseus e escribas, aquela raça de víboras. Viemos para tripudiar sobre o Senhor, o que não é comportamento cristão, e nosso castigo foi bem maior. Estamos humilhados e nos sentimos muito mal, de vez que encontramos um homem nobre, músico hábil e sensível, cantor incomparável e pregador iluminado. Permita-nos voltar à Assembleia para ouvi-lo todos os domingos. Serei o mais ditoso dos homens se vocês todos vierem engrossar as fileiras de adeptos invisíveis que aportam aqui toda semana. O jovem abraçou Fábio e beijou-lhe as faces, tendo seu gesto imitado pelos demais. Saíram todos maravilhados com o novo líder, que há bem pouco tempo desprezavam. Deixavam a promessa de retornar às lides cristãs com o mesmo fervor de antes, pois tirada a trave dos olhos, podiam ver que o passado ficara para trás, como insignificante cisco. Durante 10 anos, Fábio liderou o núcleo cristão. Era amado com fervor pelos fiéis, que conquistou com o carisma com que falava, emocionado até as lágrimas, transmitindo a todos igual emoção. Ninguém ficava imune ao magnetismo de suas palavras e de seus exemplos. Sua fama corria de boca em boca e ele se tornou o mais amado dos pregadores de Roma. Viajava até lugares muito distantes para visitar outros núcleos e levar o Evangelho de Jesus. Para todos tinha um pão, uma veste, uma palavra ou uma canção. A afinidade existente entre ele e seus amigos era tão grande que os reuniria mais tarde, na bela e verdejante ilha, nas posições de colonos e senhor. Lá, Fábio daria continuidade ao trabalho de evangelizar almas tão rudes e orgulhosas que só a condição de servos poderia corrigir. Dessa vez, mostrando que o amor de Deus é universal e que a melhor religião é aquela que nos eleva ao Criador. Foi em uma viagem à Britânia que ele reencontrou os amigos Lucila e Flávio. Otaviano já era homem feito e cheio de ódio pela mãe e seu marido. Lucila nunca o privara de informações sobre seu passado, talvez pelo temor de perdê-lo, pois não tivera outros filhos e ele era sua razão de viver. Deixara clara ao filho adotivo que sua mãe e o então marido tinham desejado matá-lo e assassinado seu pai de maneira cruel, acrescendo a isso as falhas de caráter de ambos. Assim, criara e cultivara no coração do rapaz ódio mortal pela genitora e por Fábio, bem como pelos gêmeos que lhe haviam roubado os carinhos da mãe, em especial por Rômulo, que, segundo soubera, era o preferido de Lívia. Ao olhar nos olhos de Fábio, Otaviano sentiu o ódio estalar, como um alimento mal mastigado. Informado do falecimento da mãe anos atrás, nada quis saber sobre ela, apenas perguntou pelos irmãos. Rômulo gosta de artes e música. Remo pertence ao exército. Eu gostaria que fosse diferente, embora entenda que cada um tem seu momento. Eu mesmo amava a 10ª Legião.
não são cristãos? Sim, são, mas ainda não se entregaram completamente. Quando Fábio regressou a Roma, Lucila ficou entregue às lágrimas. Sabia que não veria mais o amigo, e pior, o que temera por tantos anos acabara de suceder. Otaviano partira para a capital. Sentindo-se devedor do rapaz, Fábio o levara para que concretizasse o desejo de conhecer a família e trabalhar em sua terra de origem. Na verdade, o rapaz queria tirar vantagens de sua origem nobre, sem pensar nos corações daqueles que o tomaram por filho. Logo que chegou, foi recebido pelo tio e passou a morar na fazenda que pertencera ao avô. Caio Júlio II, já então contando a mesma idade de Fábio, 50 anos, não resistiu à força física do rapaz, que o sufocou com um travesseiro depois de o ter feito transferir-lhe todos os bens da família. Rômulo e Remo revoltaram-se com o testamento do tio, porém o pai os aconselhou a deixar com Otaviano o dinheiro da família de Lívia. Considerou que ele já tinha sido privado de muita coisa e que o outro avô possuía 10 vezes o dinheiro de Caio, coisa a que o meio-irmão deles não teria direito. Depois foi a vez de Otaviano reivindicar a casa que pertencera a Lívia e Fábio. A revolta dos gêmeos era ímpar, contudo, Fábio ainda ponderou. A casa pertenceu à mãe de vocês. É justo que seja dividida entre os 3. Só o abrigo que funciona lá não pode acabar. O que pretende fazer com a casa, Otaviano? Quero o que é meu. É que a casa não pertence unicamente a você. É de seus irmãos também. Todavia, enquanto eu respirar, ela é minha. Os rapazes se retiraram em silêncio. Desolado, senhor? Perguntou Pecúnia. Irritado. Tenho vontade de dar uma surra em cada um desses rapazes. Estou aqui, vivo, e já querem destruir minha obra, apoderar-se de minha casa. Não sou ainda manso. Se tocarem no assunto novamente, vou bater neles. Pecúnia gargalhou com prazer. Vejo o meu velho senhor, explosivo e irreverente. Por outro lado, muito mudado também. Estranho. Ora parece o mesmo Fábio, ora pessoa totalmente diversa. Não podemos virar santos em uma única vida, Pecúnia. Procuro adequar-me ao cristianismo, corrigindo aos poucos minhas falhas. O fato de não ser violento, nem se julgar superior aos outros, já basta. Sei que é só o começo. Nós fomos criados para a perfeição. Entretanto, é muito significativo para mim, pois tenho dado o melhor que possuo. Sinto-me realmente irmão de todos e não tenho mais coragem de machucar as pessoas, com exceção desses 3 rapazes. Riu a última afirmação. Já no que diz respeito às mulheres, foi tarefa muito difícil enxergá-las como irmãs, e admito que a idade ajuda bastante. Enfim, minha querida Pecúnia, não sou um homem santo como Valério, Lúcio ou Zaqueu. Traga-me, por favor, um cálice de vinho. Em um instante. Junto com a bebida, Pecúnia trouxe uma mensagem que haviam deixado à porta. Era de um grupo de pessoas vindas de Pisa, apenas para assistir o culto cristão dirigido por ele.
e que se encontravam na catacumba. Pecúnia, leve de volta o vinho. Não poderei tomá-lo. Esperam por mim no cemitério. Hoje não é dia de reunião. Parece que algumas pessoas vieram de Pisa para isso. Não me custa ir ter com elas. Por favor, dê-me a capa e um pergaminho à sua escolha. Tomando uma carta de Paulo, Fábio seguiu para o cemitério. Ao entrar na cripta, notou que a assembleia era formada só por mulheres, umas trajando roupas de patrícias e outras de escravas. Nenhum de seus amigos estava presente. Cumprimentou-as com a paz do Cristo. O que querem de mim? Queremos ouvir tudo o que tem a nos dizer sobre o pecado da carne. Isso é tanto mais importante porque sabeis em que tempo vivemos. Já é hora de despertardes do sono. A salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia. Nada de orgias nem de bebedeiras, nada de desonestidades nem dissoluções, nada de contendas ou ciúme. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façais caso da carne, nele satisfaçais os apetites. Nada mais precisa ser acrescentado, Fábio. Já compreendemos tudo. Agripina? O que faz aqui, entre as pessoas de Pisa? Você está velho. Está escuro aqui, a bem da verdade. Mas se fosse um pouco mais atento, veria que não há aqui uma só pessoa de Pisa. Não se lembra de nós? Ele correu atentamente os olhos pela assembleia. Tratava-se das várias mulheres que tivera por amantes, acompanhadas de suas escravas e servas. Licínia, em processo de envelhecimento acelerado, não tinha mais a beleza que a perdera, bem como Sabina, que além de envelhecida, estava doente e pobre. O que significa isto? Consegui reunir aqui parte das mulheres que você, santo homem, perdeu. E por qual motivo, Agripina? Nós o odiamos e o queremos morto. Ele apoiou os cotovelos sobre os joelhos e comprimiu o rosto com as mãos. Deixe-me em paz. Nada posso oferecer a não ser meu sincero arrependimento e a palavra do Cristo. Nesse momento, sentiu dor aguda na testa, que parecia chacoalhar seu cérebro. O sangue escorreu pelo seu rosto, turvando-lhe uma vista. Sua tentativa de questionar foi interrompida por outra pedrada que o feriu no rosto. Pediu perdão a Jesus pelo desejo que sentia de portar uma espada e passar todas elas em seu fio. Parem! Vocês estão me machucando! Agripina soltou risada histriônica e as outras prosseguiram no ataque. As servas mais jovens atiravam pedras grandes com força extraordinária. A força do ódio, da selvageria e do gosto pelo derramamento de sangue. A tortura durou vários minutos, até que, sangrando por todo o corpo, Fábio tombou no chão úmido do sepulcro, trêmulo de dor e ainda consciente.
a ex-noiva se achegou a ele. E então, nobre pretoriano? Sua tentativa de falar foi inútil. Ela continuou. Não seria interessante se morresse como Orfeu? Sua pobre esposa já o fez como Eurídice, e desde então você se comporta como ele. É realmente uma pena. Não temos força para cortar sua cabeça. Isso levaria horas. Posso fazê-los por vocês. Otaviano entrava na cripta. O corpo de Fábio estremeceu. Sentindo medo intenso, sabia que nada havia para ser feito. Lembrou-se, em fração de segundo, de tudo o que vivera até ali. E a imagem mais viva em sua memória era a de guerreiros bárbaros, imóveis no chão dos campos de batalha. E ele exterminando-os com golpes certeiros. Em casa, Alex inteirou-se da mensagem que o irmão recebera e achou muito esquisito. Não tivera notícia de nenhuma caravana de cristãos vindo de Pisa para Roma. Com a suspeita de ser uma cilada do pretório, tomou 2 espadas afiadas que escondeu sob o manto e, pegando um cavalo, galopou o mais rápido possível para o cemitério. Não se importaria de morrer junto com Fábio, a quem devia a vida. Sabia que não tinha a mínima condição de luta contra um pretoriano. Ainda assim, podia armar o irmão e, com o pouco treino que possuía no manejo da arma, auxiliá-lo de alguma forma. Otaviano, jovem forte e treinado pelo pai adotivo no uso da espada, tocou o pescoço de Fábio com a lâmina e se concentrou. Depois, bateu-a levemente no ponto onde queria acertar e, segurando o cabo da espada com as 2 mãos, elevou-a à altura da cabeça e desferiu o golpe perfeito. Num gesto de extrema frieza e crueldade, o rapaz usou as vestes de Fábio para limpar o sangue que ficara no fio de sua espada e rapidamente retirou-se do local. As mulheres ficaram assustadas e trataram de deixar a cripta imediatamente. Apenas Agripina permaneceu, sentada ao lado dos despojos. Já que preferiu a morte a se casar comigo, seja feita a sua vontade. Dizendo isso, chorou copiosamente. Alex, ao entrar na cripta, emitiu um grito de dor e pavor. Agripina, o que aconteceu aqui? Bradou em desespero. Orfeu partiu para o inferno de Hades. Ela ria, arrancava os próprios cabelos e rasgava as vestes, totalmente ensandecida. Seus obsessores a levavam à loucura absoluta. Você fez isto? Gritou Alex. Agripina parecia alheia a tudo à sua volta. Tornava-se lunática. Ria escandalosamente para em seguida entrar em pranto convulso. Eu não posso saber. Ou posso? Quem matou Fábio? Ele mesmo ou Jesus de Nazaré? Alex, seu irmão está morto. Você está louca, completamente louca. Ela se deitou no chão, ao lado do corpo de Fábio. Mate-me, Alex, mate-me agora, para que eu possa estar para sempre com ele. Você não é digna nem de morrer ao lado de meu irmão. Corte minha cabeça, vamos, sua escrava grega dos infernos, metida Patrícia. Também não é digna de morrer como ele.
vou fazer diferente. Dar-lhe-ei morte lenta. Envolvida em infinita dor moral, a jovem sacou uma das espadas afiadas que trazia e cortou as 2 pernas de Agripina na altura dos joelhos. Deixou-a inconsciente, perdendo todo o precioso líquido da vida que lhe escapava das artérias rompidas. O corpo de Agripina foi retirado pelos servos e levado para o sepulcro da família. Quanto ao de Fábio, não saiu dali. A família e os amigos cristãos o prepararam e enterraram naquela mesma cripta, onde passara seus últimos anos a serviço do cristianismo. Todos choraram, já sentindo saudade do líder carismático e alegre, e aceitaram sem relutar Cláudio Augusto como seu sucessor. Na lápide que colocaram em sua tumba, os amigos escreveram a célebre frase de Jesus que ele sempre repetia: "O amor cobre a multidão de pecados." Tão logo Fábio foi sepultado, Otaviano chamou Cláudio e, sob ameaças, tomou posse da casa que pertencera à mãe, obrigando-o a fechar o abrigo que ali funcionava. Rômulo e Remo haviam atingido o auge do ódio pelo irmão, que já planejava tirar-lhes a vida. No dia em que ia consumar o intento, Remo, militar bem treinado, prendeu-o e chamou Rômulo. Este foi implacável. Rejeitou a proposta de Remo de entregá-lo às autoridades e com as próprias mãos fez a justiça. Depois de torturá-lo até a morte, atirou-o nas águas infectas do Tibre. No plano espiritual, Fábio abriu os olhos. Ainda se encontrava na cripta, sentia dores e sangrava. Percebeu que Juliano e Zaqueu o olhavam com ternura. "Pai, avô Zaqueu, o que aconteceu? O que fazem aqui?" "Viemos para ajudá-lo, filho." "Então me tirem daqui. Estas mulheres querem me matar." "Elas não podem fazer isso, meu neto. Somos imortais. Você esqueceu?" "Não esqueço isso um só instante. Porém, não posso morrer. Quem assumirá a frente da obra? Não preparei ninguém para o meu lugar." "Deus não dorme. Cláudio está pronto. E já lhe disse uma vez, ninguém é insubstituível." "Então chegou a minha hora? Devo deixar que me apedrejem?" "Vê alguém para apedrejá-lo?" "Onde estão elas?" Olhou para a cripta vazia. "Fábio", Zaqueu falou amoroso, "venha conosco." O que tinha de ser cumprido, se cumpriu. O que resta cumprir está gravado em sua alma, para que se cumpra em tempo oportuno. É hora de se refazer da batalha, porque a guerra não acabou. Estou confuso. Não entendo absolutamente nada. Por Jesus, ajudem-me. Olhe para esta lápide. Zaqueu continuou. Sinta a demonstração de carinho dos seus amigos. Ele caiu em sentido pranto quando viu o próprio nome gravado no mármore. Então estou morto? Tenho medo. Juliano aproximou-se e sorrindo o abraçou. Eu pensei que o tinha preparado melhor. Acalme-se, meu filho. Ninguém morre. Apenas damos um tempo nas lutas
para repensá-las e nos preparar melhor para as próximas. Desincumbiu-se bem da missão que lhe foi confiada. Nada tema. O amor cobre a multidão de pecados e você venceu pelo amor. Estamos de volta para casa. Esta é nossa pátria. O que o assusta? Se foi daqui que partiu para o mundo há cerca de 50 anos. Nada aqui é novidade para você. Desculpe-me, ele ainda chorava. É que eu preferi estar em Roma. E quanto a Lívia? Esqueceu que se preparou tanto para buscá-la? Agora você pode. Lívia, claro. Onde ela está? Acalme-se. Nós vamos buscá-la. Mas a exemplo de Orfeu, não deve olhar para trás. Se o fizer, eu a perderei no inferno de Hades? Juliano riu gostosamente. Lembre-se do que eu disse. As lendas gregas, apesar de serem belas e nos trazerem algum conhecimento, não devem ser tomadas ao pé da letra. Pois bem, não olhar para trás é uma alusão ao nosso passado, que nem sempre é agradável. É esquecer o que não pode mais ser mudado e caminhar olhando para frente, perdoando-nos, de modo a que a culpa não seja entrave em nossa caminhada. Quem olha para trás, como a esposa de Lot, vira estátua e, como tal, permanece estacionado. Eu o estou convidando à redenção, Fábio. Esqueça quanto errou e pense somente na reparação que a misericórdia divina nos proporciona. Vamos em busca de Eurídice, que agora é responsabilidade nossa. Valério fez a ela uma promessa que pretende cumprir ao seu lado. Só que antes você precisa de um tempo para se refazer. Venha conosco. O núcleo cristão está amparado nas mãos de Cláudio. Olhe quem veio para dar-lhe as boas-vindas. Lúcio e Valério se encontravam ao lado de Zaqueu. Fábio correu para abraçar os amigos das lides cristãs e nos braços de Lúcio caiu em sono reparador. Quem tivesse olhos de ver, diria que o céu de Roma brilhava mais intensamente naquela noite, quando um rastro de luz azulada se desprendia das entidades socorristas que, unidas pelo amor universal e incomensurável do Cristo, partiam, levando consigo mais uma ovelha desgarrada, um filho pródigo que retornava à casa do Pai. A imagem do magnífico rastro de luz se congelou na gigantesca tela diante dos atentos protagonistas daquela história, todos calados, perplexos e envergonhados. Zaqueu mirava cada um como se esperasse por alguma pergunta, enquanto a plateia permanecia muda. Anish, chorando muito, aproximou-se de Patrick. Perdoe-me, cavaleiro, por Jesus, pelo profeta, perdoe-me. Anish, não guardo de você qualquer mágoa. O olhar de Anish se cruzou com o de Eugênie. A despeito de nenhuma palavra ser dita, todos entenderam que ali ainda persistia muita mágoa, que deveria ser trabalhada ao longo do tempo. Era visível que desde Roma, bem pouco ou quase nada havia mudado entre as duas. Todos estavam tensos. Eugênie não conseguia olhar na direção de Christopher ou Edward. Sentia imensa compaixão por Jacob, que não estava presente. Notando que a assembleia se mantinha silenciosa e perturbada, Zaqueu começou a falar.
Meus queridos irmãos, o que acabamos de ver não tem por objetivo causar consternação, embora seja normal que se sintam assim, já que ao chegarem se sentiam vítima dos acontecimentos. O que rememoramos é para daqui por diante sabermos entender o que será melhor para nós. Também nos auxiliará no processo de perdão mútuo, à medida que nos deixa cônscios de que todos erramos. Alegrem-se, muitas de suas ações em Roma já lhes trouxeram as reações correspondentes. Portanto, quitaram parte de seus débitos com as leis universais. O orientador fez curto intervalo para então prosseguir. 1000 anos se passaram entre Roma e a ilha. 1000 anos foram necessários para reuni-los em condição de começar a reparação. Agora, mais que nunca, estão a par do propósito que tinham quando abraçaram a oportunidade da reencarnação no século XI, bem como de seus sucessos e quedas lá. A luta continua, meus irmãos. O caminho é longo. Arregacemos as mangas e retomemos o trabalho em prol de nossa redenção. Preparemo-nos para as próximas etapas, cientes de que somos assistidos diuturnamente pelo bom pastor. Nada temos a temer ou remoer do passado. Mirem o horizonte. O sol se põe lindamente todos os dias para na manhã seguinte voltar reluzente, cheio de vida e energia. Que a paz do Cristo esteja conosco, para que sejamos bem-sucedidos em nossas próximas lutas nas lides terrenas. Saíram do recinto ainda abalados pelo conhecimento obtido acerca de si mesmos. No entanto, como um dia que sucede o outro tem o poder de amenizar dores e cicatrizar feridas, nossos amigos retomaram seus postos no pronto-socorro dos Cavaleiros do Cristo e o tempo passou. Patrick, Eugênie, Frederick e Lucy abraçaram, aliados a Meg e Christopher, o trabalho com as crianças no castelo e por lá permaneceram até que foram chamados a reencarnar. Chegaram à Europa medieval em meio à reforma protestante e tiveram seus erros e acertos. Patrick retornou dessa existência desconsolado, sentindo que dera sua contribuição para dividir o próprio cristianismo. E foi em meados de 1560 que esse grupo, que soma quase 40 espíritos, esteve todo reunido pela última vez. De lá para cá, seus componentes tomaram caminhos diversos. Às vezes, uns se encontravam na carne, outras vezes em estado de sono do corpo. Porém, ainda não havia sido possível juntar o grupo completo. Naqueles dias, Zaqueu chamou-os à sua presença e comunicou a providência cabível para impulsionar o crescimento de todos. Falou emocionado do advento do Consolador prometido e da terra do cruzeiro, onde seria fixada sua bandeira, terra escolhida pelo Mestre para ser o coração do planeta. Lá, contando com a oportunidade bendita da escravidão e com o fato de serem compatriotas do Evangelho, teriam todas as chances de redenção. Para lá não seriam enviados apenas devedores. Sob trabalho incansável de Ismael, muitos seres iluminados também se preparavam para aportar no novo continente.
Analisada minuciosamente a história de cada um, mais da metade desse grupo foi designada para habitar o novo mundo. Todos os detalhes foram acertados e o grupo de imigrantes do planeta espiritual sentia-se feliz ante a oportunidade. Apenas Eugênie, embora concordasse, mostrava-se em estado de tristeza profunda. Sentou-se nos jardins de Dorileia e chorou. Raymond se aproximou e a abraçou com ternura. Padre Raymond, não vou conseguir sem Patrick. Filha, lembre-se de que não conseguiu com ele. Suas maiores quedas foram em nome do sentimento que os une. E minha ilha? Habitará natureza tão ou mais exuberante. Verá o pôr do sol tropical que pinta de vermelho o céu tão abençoado. Terá todas as chances de crescer e voltar feliz para junto dos que ficam. E não irá só. Lucy estará com você, além de Meg, Christopher, Annie, Gabriel, Zion, Thomas, Beatrice e tantos outros. Sei que será o melhor, contudo, é tão difícil. Eu a entendo, e até lhe preparei um passeio. Estendeu a mão em sua direção. Ela a segurou e fechou os olhos, que permaneceram fechados até que ouviu o barulho da pororoca. O vento agitava os carvalhos. O cheiro de mato e mar encheu o nariz de Eugênie, que suspirou e estremeceu por inteiro. O verde de inúmeras tonalidades saturava sua visão, e ela se abaixou para beijar o solo da amada ilha que precisava deixar. Caminharam e se sentaram no alto de magnífico penhasco, onde as ondas lambiam as pedras com estalidos singulares. A voz da minha ilha, padre. É realmente bela. O senhor vem para cá? Não. Eu, Khaldun e Arthur estamos nos preparando para o advento do Consolador, que, embora deva nascer por aqui, será lá, sob o céu do cruzeiro, que se expandirá e fixará raízes. Aproveite, Eugênie. Vai receber tudo de que precisa para herdar a terra. Estará comigo eternamente. Música suave se fez ouvir. Patrick tocava, agora um violão. Vá, esteja com ele. Eu a esperarei aqui. Por algum tempo ele cantou. Depois a tomou nos braços e em silêncio contemplaram o mar, até que ela falou. Por quanto tempo ficarei apartada de você? Isso só depende de nós, minha bela. Vai se esquecer de mim e eu de você. Isso não acontecerá, é impossível. Quando estiver no novo mundo, olhe para o céu noturno e verá a marca da cruz. Lembre-se então de Jesus. Nesse momento, algum sentimento se apossará de você e, mesmo inconsciente, terá minha lembrança em seu espírito, já que sempre portei uma cruz, ora nas vestes, ora no peito. Eu, por minha vez, sempre que olhar para o sol, lembrarei de você. Ainda que não saiba exatamente o que procuro, sentirei sua falta e a impressão de que em algum lugar se encontra o coração de minha ilha. Por que não pode vir comigo? Nós dois sabemos a resposta, minha bela.
infelizmente, a sabemos. Estará esperando por mim? Por quanto tempo for necessário. Já lhe disse várias vezes e vou repetir. Nem que por 1000 existências estejamos apartados, jamais sentirei por alguém o amor que tenho por você, nem se o dividir por 1000. Meu cavaleiro, estou indo, mas sempre haverá um espaço dentro de mim que não será preenchido por ninguém, a não ser você. A bondade do Mestre permitirá que nos encontremos em espírito. E olhe, não estamos nos separando. O amor entre duas criaturas é como capa e contracapa de um livro. Faz-se necessário que o livro se abra para que outras pessoas bebam do conhecimento em suas páginas. Porém, chega um dia em que, com certeza, esse livro tem de ser fechado e as capas se unem novamente. Amo seus olhos, amo você. Amo seus cabelos, amo você. Raymond chamou por ela. Eugênie, com a ponta dos dedos, secou as lágrimas que escorriam pelo rosto do cavaleiro e beijou-lhe ambas as faces. Patrick a abraçou com força e, quando ela partiu ao encontro do mentor, voltou a tocar seu violão. Abraçada a Raymond, com lágrimas silenciosas, ela o acompanhou e, olhando ainda uma vez para trás, gravou nas retinas aquela imagem do amado com a verde ilha ao fundo. Principiava nova etapa em sua caminhada, deixando o cavaleiro, que apesar de ser a razão de sua vida, antagonicamente também era a razão de suas quedas, recebia a bênção de ter no coração do mundo a oportunidade ímpar de conviver com o Consolador prometido por Jesus, de resgatar o cristianismo de origem nos braços da amável e exuberante pátria redentora, pacífica e fraterna, onde a própria cruz velaria o seu sono.